Vou retomar aqui a gravação, né, gente? Lamentavelmente, a primeira parte desse nosso encontro, eu tive esse corte de energia aqui na minha casa, não sei o que aconteceu, e, pelo jeito, prejudicou a gravação aqui. Vamos retomar do ponto que está. Mas, Sofia, você que tinha me perguntado, né? Desculpa, me Isso. retoma aqui o fio da nossa conversa. Imagina, eu tinha perguntado a diferença entre o erro de vigência e o erro de eficácia. E daí o senhor explicou o erro de vigência e você estava falando sobre o de eficácia quando cortou. Isso, perfeito. Eu fiquei um pouco assim incomodado aqui, tentando voltar e a dificuldade para voltar. O erro de eficácia, então, está relacionado à palavra eficácia, nos remete a essa ideia de produzir efeitos, né? Há quem faça uma distinção entre eficácia e eficiência, mas isso para a gente não é importante. Eficácia nos remete a efeitos. Então, o que você precisa lembrar ou considerar é que uma lei em vigor normalmente produz efeitos, salvo se uma outra lei ou a Constituição, não posteriormente impedir aquela produção de efeitos. Então, quando uma lei existe e depois vem uma Constituição, né? Então, nós tivemos a Constituição de 88. A incompatibilidade se resolve dizendo que a Constituição não recepcionou. A Constituição não acolheu aquela lei anterior. Se uma lei entra em vigor depois de uma Constituição e com ela incompatível, nós vamos dizer que a lei é inconstitucional, né? E é possível que se declare, então, a inconstitucionalidade e diga-se, o judiciário, né, diga que aquela lei não pode produzir efeitos. Tá? E é possível que, entre leis, não é? Na sucessão de leis, uma lei está em vigor, aí vem uma outra lei que implicitamente revoga aquela anterior. Porque quando explicitamente revoga, fica muito fácil, né? Mas a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que a revogação, quando uma lei expressamente declara que revogou a outra, quando ela regula toda a matéria, e aí aquela outra, então, não tem razão de ser, porque a nova regulou toda a matéria, ou quando ela é com essa nova lei incompatível. Então, nós temos mais fácil, né, a situação quando uma lei posterior diz que revoga a lei anterior. Nas outras situações são assim, precisa do intérprete ter um pouco mais de sensibilidade, compreensão, não é? Para que ele chegue a essa conclusão. Mas o problema aqui, Sofia, não é se há de verdade a interrupção dos efeitos de uma lei anterior. O erro de eficácia diz respeito à compreensão que o agente tem sobre essa situação, não é? Então, o agente que eu digo, o sujeito, né, que está realizando as condutas e tal, né, ele pode pensar que a lei não produz mais efeitos, ou ainda não produz efeitos, né, mas aí o ainda não produz efeitos teria que ser uma situação assim, muito, digamos assim, excepcional, né? Assim, olha, uma lei temporária que vai entrar, já entrou em vigor, mas produz efeitos naquele período da Copa do Mundo, das Olimpíadas, passado aquele período, então ela já não produz mais efeitos, né? Uma construção assim, né? Só que, na verdade, a lei produz efeitos e produz efeitos incriminadores. É isso que a gente está preocupado, né? Quando a lei
produz o efeito de criminalizar determinada conduta e eu não entendi que a lei produza esse efeito, tá? Então, sempre que você estiver diante de uma questão que envolva a entrada ou não em vigor de uma lei, nós teríamos um erro de vigência. Quando a questão envolver a produção de efeitos por determinada lei, e a gente vai ter isso, né, muito claro nas perspectivas de sucessão de leis, né, ou mesmo de Constituição, né, a Constituição veio depois, e aí impediu os efeitos da lei anterior, né, nós vamos ter um erro de eficácia. Tá? Mas vejam, Sofia, perceba, na essência, as duas hipóteses tratam de erro de proibição. Como é que é o erro de proibição? O indivíduo pensa que é permitido quando, na verdade, é proibido. Tá? Então, essa é a essência das duas situações. A pessoa pensa que é permitido quando, na verdade, é proibido. Tá bom? Entendi, obrigada. Então, chegou mais alguns aqui. Sejam bem-vindos. Quem me conta mais alguma coisa para a gente conversar aí sobre dúvidas? Hein? Se a turma não tem dúvida, é sinal de que eu posso fazer uma prova assim, um pouco mais difícil, né? Porque está tudo muito fácil. O que vocês me contam? Oi, professor, bom dia, tudo bem? Diga, tudo bem? Então, eu tenho uma dúvida. Na aula que você fala sobre embriaguez, tem aquela situação do caso fortuito ou força maior. Eu entendi um pouco mais do caso fortuito, mas no caso da força maior, teve uma parte da aula que o senhor comentou sobre uma questão de medida de força ou até uma força física. Nessa parte eu fiquei um pouco confusa. O senhor poderia me explicar de novo, por favor? Sim. Veja, quando a gente. Essas duas situações são muito lembradas no direito para várias aplicações, né? No direito civil também. Né? Quando a gente fala em caso fortuito, a gente está falando de algo imprevisível, algo que foi assim surpreendente e que as pessoas então não esperavam, né? Quando a gente fala em embriaguez decorrente de um caso fortuito, então a gente tem que imaginar uma situação em que a pessoa que se embriaga é surpreendida por aquela questão, né? Isso dá margem a uma série de discussões, né? Porque é possível que ela seja surpreendida porque ela nunca bebeu, né? Primeira vez, então ela não sabe exatamente os efeitos e tal, mas as pessoas normalmente não aceitam essa ideia, né, como fortuita, essa situação como fortuita, que ainda que a pessoa nunca tenha bebido, ela tem mais ou menos uma ideia, quer dizer, previsível, né? Ela já soube de casos, ela viu histórias, ouviu histórias, viu situações. Na construção de outra situação que seria, então, diferente dessa, ou seja, para as situações imprevisíveis, nós já temos lá a referência ao caso fortuito. Vamos pensar uma outra situação que também poderia levar a uma desculpa, né? Uma exculpação. Tudo bem, então nesse caso também a gente aceita. Que outro caso poderia ser aceito? E aí a expressão força maior foi, digamos assim, se consolidando para uma série de questões que é necessário, digamos, considerar no direito, né? Então, um evento da natureza, né? Assim,
uma chuva muito forte, uma tromba d'água, um deslizamento. São situações que têm uma força maior do que as forças do indivíduo para enfrentar, para fazer a coisa certa e tal. Só que nós estamos falando de uma questão que envolve embriaguez. Então, desse universo de forças maiores do que a força do indivíduo, a gente restringe para dizer assim, ora, tem que ser uma situação em que o indivíduo é forçado a se embriagar. Então, eu já começo a ver que são poucas as situações em que isso pode acontecer. Eu não posso dizer assim, está chovendo muito, ele é forçado a embriagar. Está havendo um deslizamento de terra, ele é forçado a embriagar. Não, isso não se aplica, né? Então, em que hipóteses haveria uma força superior à da pessoa que a obrigaria a, obviamente tem que beber, né? Ingerir bebidas e se colocar na posição de embriaguez, né? Qual seria essa uma força maior? Se a gente pensasse numa doença, né? O cara está extremamente deprimido, brigou com a namorada, está assim, afetado psicologicamente, bem, a gente já teria o caminho do artigo 26, né? Não precisaria levar, né, a discussão para o uso da bebida, né? Mas seriam situações assim que me parece também pouco comuns, né? O cara está deprimido, mas ela queria beber, sem consciência de que aquilo ali levaria a uma embriaguez e tal. Em tese é possível argumentar. O que é o mais fácil, que todo mundo concordaria? Se uma ou mais pessoas fisicamente obrigassem aquela pessoa que a gente está examinando a beber. Então, vamos imaginar uma pessoa, então, segura os braços da outra lá, ela não consegue reagir, aí vem a segunda, abre a boca e coloca a bebida ali dentro, e aí a pessoa acaba bebendo. Veja, é um processo bem longo, né? Se houver resistência, não é um gole que a pessoa vai ficar embriagada. Então, tem que muita bebida, muita luta e tal. Não é uma situação que pareça fácil, né? De qualquer forma, mas é a que todo mundo visualiza mais facilmente. Mas a gente sabe também que existem formas de coação que são psicológicas, não é? Existe a coação física, que é essa que eu descrevi, né? Tentei descrever, uma pessoa obrigar a outra a beber, né? Existe também a possibilidade de uma coação psicológica que, exercida contra alguém que tenha maior dificuldade de resistência, pode ser aceita, não é? Vamos imaginar mas aí tudo é o contexto, né? Vamos imaginar um menino jovem, mas ele tem que ter pelo menos 18 anos, né? Porque senão não seria caso de crime, né? E ele esteja num ambiente de interação de grupo, e esse grupo comece, então, a pressionar, você é bobo, você é o único que não bebe, e aí, sei lá, a menina que ele gosta está ali, está pressionando também, e ele quer, então, atender às expectativas do grupo, e vai sendo ali forçado, não fisicamente. Ninguém pega no braço dele, na boca dele, mas aquilo vai, então, aumentando de pressão e é possível dizer de uma coação psicológica, né? Ou então dizer assim, nós temos aqui umas fotos suas, vamos colocar na internet, se você não beber. Então, veja, isso é uma ameaça, uma forma de coação psicológica. Se você não beber com a gente, nós vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo. E são poucas, mas são as hipóteses que a gente pode imaginar alguém exercendo uma força sobre aquela pessoa que ela não consegue resistir. Por isso que a gente diz assim, força maior.
maior do que a força da pessoa, né, em resistir. E ela acaba bebendo e acaba sendo conduzido por quem exerce essa força ao estado de embriaguez. Não é uma embriaguez que a pessoa queira, não é? Porque a embriaguez que a pessoa quer é a embriaguez voluntária. Ela não quer, mas a força que é maior do que ele a leva a beber e a leva ao estado de embriaguez. E aí percebam, são pouquíssimas as situações em que a gente pode tanto caracterizar um caso fortuito, porque da experiência ordinária, né, as pessoas sabem que a bebida leva à embriaguez, em maior ou menor medida pode levar a uma embriaguez. Então já é difícil encontrar um caso fortuito, muito difícil, talvez na combinação de remédio, combinação de algumas circunstâncias, né? E a força maior também é muito difícil, né? Mas é como se o legislador dissesse assim: olha, a princípio a gente não aceita desculpas para quem está embriagado. Ah, tá bom, mas se tiver embriaguez por caso fortuito ou força maior, a gente aceita. Ou seja, nas hipóteses assim, mais difíceis a gente aceita. Normalmente, não se aceita, porque ou se encaixa naquela perspectiva da embriaguez voluntária, não é embriaguez dolosa, porque não tem crime de embriagar-se, né? Então não tem dolo de embriagar-se. Então, embriaguez voluntária, ou seja, intencional, ou embriaguez que não é intencional, mas vejam, tem a intenção de beber, só não tem a intenção de ficar embriagado, né? E fica embriagado por descuido, e nessas duas situações a gente abarca quase todas as hipóteses, né? E aí nós vamos ter um código dizendo assim, olha, você se embriagar, o que você cometer embriagado, você vai responder, não vai ter como fugir. Seria mais ou menos essa crítica que a gente tem ali. Tá bom, Ana? Ajudou? Ajudou muito. Obrigada, professor. Assim, às vezes explico o que é e faço um pouco de crítica também. Não sei se a crítica ajuda ou atrapalha. Eu espero que ajude. Mas o Eduardo está dizendo assim no bate-papo, né? Bom dia, gostaria de saber sobre o tratamento ambulatorial. É um direito público subjetivo do agente inimputável em crimes puníveis com detenção, ou o juiz deve analisar as circunstâncias fáticas, o grau de inimputabilidade, etc. Eduardo, essa é uma pergunta assim, interessantíssima, porque nós temos um código que nessa parte geral nem é tão velho assim. Eu digo nem é tão velho assim, mas vejam, é de 84, né? Então já tem algumas décadas, né? Vou dizer, muitíssimas, mas é um código que tem uma construção já, de certa forma, antiga. Não tão antiga quanto a parte especial, né? Que é de 1940, imagina, 80 anos. Mas ele tem uma lógica que foi superada pela lei antimanicomial, não é? Então, em toda a apresentação que eu fiz sobre esse tema, eu falei assim, olha, depois veio uma lei que tratou do atendimento ao portador de sofrimento mental e a gente consegue extrair dessa lei, primeiro, que a sociedade, que debateu muito tempo sobre isso, né? O projeto de vida daquele deputado Paulo Delgado, né, que é um professor da Universidade de Juiz de Fora, e ele foi muito feliz nisso, né? E debateu durante muitos anos essa questão e fez reconhecer direitos para o portador de sofrimento mental. Só essa denominação já é um indicativo, não é? de um respeito que se tem. Não é? Vocês terem ideia, o Código Civil de 1917, porque agora nós temos um novo, né? E eu já não trabalho mais com direito civil desde que ele entrou em vigor. Mas o código anterior, ele
fazer referências assim, os loucos de todo gênero, a loucura violenta. Nos casos de loucura violenta, o Ministério Público poderia pedir a interdição do louco. Então, perceba a mudança de tratamento, né? Não falamos mais em loucos, ou pelo menos eu não lembro de ter visto no Código Civil Novo essa expressão loucos de todo gênero, de toda espécie, uma coisa assim. Então, hoje, quando nós temos uma lei que fala do portador de sofrimento mental, esse portador de sofrimento mental tem direito ao melhor tratamento que for possível, de acordo com as suas circunstâncias, ou seja, com a sua enfermidade, não é? Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que as pessoas que têm problemas mentais têm direito a tratamento. E a gente, quando não identifica a pessoa, né, a gente diz, então, essa expressão. É um direito público, ou seja, de todo mundo, né, que é subjetivo, ou seja, que é relacionado a uma pessoa. Então, todas as pessoas que são portadoras de um sofrimento mental têm o direito de receber o melhor tratamento. Essa é a ideia da expressão direito público subjetivo, né? Quando a gente chama atenção para o público, é que tem um interesse da sociedade, não só daquele indivíduo, mas é relacionado à situação do indivíduo, né? Se o indivíduo estiver naquela situação, naquela circunstância, o direito aparece para ele, né? Então, nós temos um código que faz uma correlação entre o tipo de pena combinada ao crime que o indivíduo cometeu e o tipo de tratamento. Então, se é reclusão, seria internação em manicômio. Se é detenção, é tratamento ambulatorial. Bem, esta correlação, a lei não me parece admitir mais. Quando ela diz que o indivíduo tem direito ao melhor tratamento, ora, então, se no caso dele o melhor tratamento é o ambulatorial, não se pode negar esse tratamento. Eu não posso dar o pior tratamento. Eu não posso dar o tratamento que agrava a doença, agrava a tensão, as condições que são necessárias para a recuperação. Nós não podemos, digamos assim, entender que o direito imponha um tratamento errado, um tratamento inadequado, um tratamento que piora e não melhora as condições de saúde do indivíduo. Então, a partir da lei, nós temos que interpretar o Código Penal, e aí é uma questão que a Sofia levantou. O Código Penal está em vigor. Nesse dispositivo, nós tivemos uma lei posterior. A lei posterior poderia, né, mas não revogou expressamente o artigo do Código Penal que tratava da mesma questão, não revogou. Ela regulamentou toda a matéria, porque ela falou da internação voluntária, da internação compulsória, da internação determinada por juiz. Ela fala de todos os direitos do portador de sofrimento mental, de que ele tem direito ao melhor tratamento disponível, que a internação é no caso de não funcionar os tratamentos que não sejam privativos de liberdade. Então, esse conjunto de informações deixa muito claro que, se o indivíduo tem como melhor alternativa para a sua condição o tratamento ambulatorial, ou seja, aquele acompanhamento médico que é feito no consultório, né? Que, claro, é feito periodicamente, o paciente vai lá, sei lá, mensalmente, sei lá, de tempos em tempos, e aí se prescreve remédios e se acompanha, né? O médico acompanha o evoluir daquela doença. Não se pode negar a esse paciente
o melhor tratamento. Então, é isso mesmo. É um direito público subjetivo da pessoa que tem uma enfermidade, que tem como melhor tratamento o que é prescrito em acompanhamento ambulatorial, ela tem o direito, e a gente não pode negar o direito dela ser bem tratada, né? Tá bom, Eduardo? Deu uma volta comprida aqui para dar um contexto. Deu aí? Ok. E aí, gente, nós estamos com um quórum baixo aqui. Eu imaginei que a gente pudesse ter mais gente, né? Não identifico nenhum dos representantes. Se vocês tiverem interesse, a gente pode encontrar amanhã, tarde, amanhã de manhã eu estou mais apertado, mas podemos fazer uma outra reunião amanhã à tarde também, antes da nossa avaliação. Alguém puxa outra conversa aí? Professor, bom Diga, dia, tudo bem? Mariana, bom dia. Então, eu entrei agora mais tarde, não sei se fizeram essa pergunta, mas eu fiquei com dúvida em relação à diferenciação de erro de tipo e erro de proibição, mas mais especificamente em relação ao erro de tipo permissivo e o erro de proibição indireto. Eu não sei se tem relação, mas na minha cabeça tinha, eu fiquei confusa. Total. Eu tenho tentado contextualizar assim vocês, né? E aí eu faço assim a conversa ficar um pouquinho mais comprida, até porque eu estou vendo pouca gente interagir, né? Antes de 1984, nós tínhamos dois tipos de erro: erro de fato e erro de direito. E o legislador era assim, meio que cabeça dura, digamos assim, né? E dizia assim: a ninguém é dado desconhecer a lei, ponto. Essa era a solução para o erro de direito. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, acabou. Ou seja, se você erra sobre o direito, o azar é seu, você vai responder de qualquer maneira. Depois nós começamos a perceber que não pode ser assim. Primeiro, que nós temos que contextualizar cada erro numa determinada análise. Então, o erro de tipo não é o antigo erro de fato. Não é. Ele é melhor. Ele é melhor porque ele diz assim, olha, ele repercute no tipo e ele abrange todas as questões relacionadas ao tipo, ainda que elas digam respeito aos elementos descritivos. Esses são mais fáceis, né? Quer dizer assim, referência direta ao que nós entendemos, admitir uma pessoa aqui, de objeto da natureza, mas também aos elementos que são normativos. E os elementos normativos, muitas vezes, nos causam uma dificuldade, porque eles se referem à lei também, não é? Então, se violar direito autoral, nossa senhora, o que é direito autoral? Tem que conhecer direito, né? Mas essa é uma questão de tipo, porque o tipo está escrito violar direito autoral. E o legislador ficou menos bravo, né? Então, eu disse, não, peraí, então vamos entender melhor essa história. Às vezes, o indivíduo não conhece a lei, não sabe nem ler, mas ele conhece as coisas do nosso cotidiano, não é? Ele sabe que não pode matar, que não pode roubar, não pode estuprar. Tudo isso uma pessoa normal consegue apurar na sociedade, não é? Mas o que interessa não é saber ler. O que interessa é se ele consegue alcançar essa compreensão ou não em relação ao proibido. Se ele consegue entender que aquilo que ele está fazendo é proibido. Então, nós acabamos com esse tal de erro de direito, criamos o erro de proibição, só que o erro de proibição nos exige fazer umas escolhas.
exige fazer umas escolhas metodológicas. Por que eu quero dizer isso, metodológica? Porque a gente tem uma teoria do crime e a gente, então, reúne discussões para serem examinadas em determinados momentos, né? Então, nós temos 3 etapas na verdade, 4, né? Porque primeiro a gente quer saber se o referencial se apresenta, né? Se tem conduta, né? Se tem conduta, então nós vamos, numa primeira fase, examinar a tipicidade, depois examinar a ilicitude, depois culpabilidade. E a gente, então, vai colocando as questões nessas fases. E quando a gente, então, fala de proibição, o que a gente está tentando, digamos assim, organizar são as ideias relacionadas a conhecer a ilicitude. Conhecer a ilicitude. E a questão da ilicitude aparece em 2 fases. Ela aparece na segunda fase, que é exatamente da ilicitude, e aparece na terceira fase. E elas acabam se confundindo um pouquinho, né? E como eu diria assim, desafiando a fazer essas distinções. Assim. Na questão da ilicitude, eu não preciso saber, se eu estou examinando ilicitude, na segunda fase, que eu posso matar para me defender. Eu não preciso saber isso. Eu preciso ter vontade de me defender. Só isso que basta. Aí, se eu sei que pode ou não pode, é uma discussão na culpabilidade. E aí a gente vai fazendo essas distinções e arrumando. Só que, como a ilicitude também não me permite gradação, ela não me permite nem mudar de tipo e nem diminuir ou aumentar a pena, porque é uma discussão assim, ou é ilícito ou não é ilícito. Aí, uma série de questões nós temos que rearrumar. Ou seja, vamos colocar ou no tipo, que eu posso mudar o tipo, ou vamos colocar na culpabilidade, que eu posso excluir ou diminuir a pena. Né? Então, assim, esse é o pano de fundo. Tá? Esse é o pano de fundo. Aí, a gente tem um tipo que é incriminador e tem elementos objetivos e subjetivos. Tranquilo. Eu percebi que você tem preocupação com outro tipo, digamos assim, outra espécie de tipo, que é o tipo que, na segunda fase, descreve, claro que abstrata e abrangentemente, né, as situações que justificam ter realizado aquela ofensa que foi caracterizada na fase anterior. Então, assim, cometeu uma ofensa à integridade física ou à saúde de outra, cometeu um tipo de lesão corporal. Aí você vai para a segunda fase. Ah, mas tem uma justificativa para ela. E essa justificativa para ela, nós também demoramos um pouquinho, mas começamos a perceber assim, ora, do mesmo jeito que o tipo incriminador descreve os requisitos, o tipo permissivo também descreve os requisitos. E requisitos não somente de natureza objetiva, ou seja, está acontecendo uma agressão, está acontecendo um perigo. Não, mas além disso, requisitos de natureza subjetiva. Ou seja, eu quero fugir da agressão, eu quero escapar, eu quero dizer, repelir, uma forma de evitar ser agredido, né? Eu quero fugir do perigo. Então, eu tenho que ter essa vontade. Né? Bem, mas nesse contexto do tipo permissivo, também pode ter erro. Como pode ter erro nos elementos do tipo incriminador? Né? Só que quando a gente erra sobre o tipo permissivo, nós não podemos fazer na segunda fase nenhum ajuste. Quer dizer, eu não posso, examinando ilicitude, mudar um tipo, nem diminuir a pena ou excluir a pena. Então, eu tenho que encaminhar a questão
para ser resolvido em outro lugar. E aí, o nosso artigo 20, né, parágrafo 1º, vai dizer assim, olha, então a questão é o seguinte, se você errar sobre uma circunstância de fato, a questão vai ser resolvida no tipo, não pode ser resolvida na ilicitude, então vai ser resolvida no tipo, podendo mudar de tipo, ou seja, de um tipo doloso para um tipo culposo, ou então excluir todos os tipos, porque não podendo caracterizar um tipo doloso, também não existe um tipo culposo, então a gente volta e diz assim, não tem tipicidade. Eu primeiro pensei que tinha, mas agora eu examinei essa outra questão, voltei, reajustei, não é? E percebi que não dá para encaixar em tipo nenhum. Mas a previsão ela é muito cuidadosa, que ela diz assim, supõe situação de fato. Situação de fato que se existisse. Então, aquele erro que é encaminhado a produzir efeitos lá no tipo, ele está vinculado, ou seja, ele só é possível quando ocorre um erro sobre o fato. E quando ocorreu um erro sobre a incidência da lei? O artigo 20 não fala nada. Então, eu sou obrigado a resolver a questão com base no artigo 21, que é o erro de proibição. E o erro de proibição, a gente já conversou um pouco, né, pela intervenção da Sofia, tem vários tipos, né? E acho que, não sei, da Sofia, da Ana também, agora fiquei na dúvida. Mas um dos tipos é denominado, e essas denominações nos chamam a atenção, né? Eu criei uma classificação para chamar a atenção. Ó, Mariana, presta atenção que tem uma hipótese de erro que ele é indireto. Como que assim é indireto? É porque ele diz de uma mensagem errada sobre a proibição, mas não por uma abordagem direta, ou seja, da norma incriminadora, que é a norma que proíbe, né? E aí vejam que a gente vai usando as palavras e depois vai lembrando assim, puxa, mas ela não é bem adequada porque norma incriminadora às vezes manda também, não é? Não só proíbe, né? Então tem que entender assim, não, é a norma que me proíbe a omissão. A gente vai tendo que ir ajustando o discurso, né? Mas eu vou chegar a essa conclusão por um caminho um pouco mais longo. Eu vou ter que entender a norma incriminadora, entender a norma permissiva, e esse tipo de erro não está na compreensão da norma incriminadora, está na compreensão do preceito, né? Que, na verdade, não é exatamente uma norma, porque eu posso abrir mão da proteção, né? Eu não sou obrigado a me defender, eu posso me defender, eu não sou obrigado, né? Então, essa possibilidade vai me autorizar a me defender, então passa a ser permitido me defender, eu usei da permissão, só que se todas aquelas circunstâncias acontecerem, está ótimo, está perfeito. Mas e se eu errar? Agora, não sobre a norma incriminadora, sobre aquela permissão, eu vou também errar sobre a proibição do contexto todo, né? E eu teria agora uma forma de errar sobre a proibição que passa pela análise da permissão e por isso nós chamamos de indireta. Então, quando a gente tem um erro sobre um pressuposto fático de uma causa de justificação, olha, eu estou falando de uma situação que está ali na ilicitude, um erro sobre um pressuposto fático de uma causa de justificação. A questão é resolvida no tipo. Então, é erro de tipo permissivo. Se, por outro lado,
o erro não for sobre uma situação fática, mas sobre a incidência da lei, ou seja, sobre haver uma permissão, porque eu já entendi que era proibido. Mas eu entendi que era proibido, mas eu considerei que também tinha uma permissão para anular aquela proibição. Tinha uma justificativa para aquela proibição. E aí não teríamos mais a tal proibição, né? Porque anulada pela permissão, né? Então, eu errei sobre isso. Então, a discussão agora é levada para a culpabilidade. E aí a gente tem uma hipótese de erro de proibição indireto. Porque eu passo pela análise da permissão para não entender direito a proibição. Não sei se eu consegui me expressar bem, porque essa é uma das questões assim, mais complexas da nossa teoria do crime, e ela é fruto de uma escolha, percebe? Eu poderia resolver de maneira diferente. E a teoria que escolhe isso, ela é denominada de teoria limitada da culpabilidade, porque se na culpabilidade a gente examina a potencial consciência da ilicitude, a gente pegou o conceito de culpabilidade e fez ele ficar um pouquinho mais estreito, que a gente pegou aquelas questões relacionadas aos pressupostos fáticos da justificação e mandou ela para ser resolvida lá no tipo. Se eu tivesse feito a opção que orienta a teoria extremada da culpabilidade, essa teoria dizia assim, tudo que disser respeito a conhecimento de ilicitude é resolvido lá na culpabilidade, então o meu conceito de culpabilidade era maior, cabia mais coisa lá dentro da discussão, tá? E aí a escolha é feita pelos efeitos. Se a gente está falando assim, vamos imaginar que nós dois estamos resolvendo o problema do Código Penal aqui. Vamos escrever de que jeito? Vamos pensar aqui. Tem a situação em que o cara pensa que o outro vai tirar uma arma do bolso e, na verdade, não é uma arma. Ele está errando sobre um fato. Mas ele está errando sobre um fato que tem consequências sobre a proibição, porque ele pensa assim, ora, se o cara está tirando uma arma, eu posso dar um tiro nele para me defender. Não é? Então, a gente pode fazer assim. Se a gente colocar no tipo, eu posso mudar de um tipo doloso para um culposo. Ficou bom para ele. Mas se a questão não envolver assim, homicídio, se a questão não envolver lesão corporal, que tem a ver, ou tem previsão tanto de dolo como de culpa, mas envolver, por exemplo, uma situação do patrimônio. Então, assim, essa caneta aqui que estava na mesa, eu pensei que era minha, mas na verdade era sua. Eu peguei a caneta e levei para casa e eu errei sobre um pressuposto fático. Quer dizer, a caneta não é minha, a caneta é sua. Eu levei para casa, eu errei. Mas se a gente joga a questão no tipo, não tem furto culposo. Percebe que ficou melhor? Ficou melhor, porque não tem... o Fernando fez um erro grosseiro. Todo mundo que estava na reunião lá sabia que a caneta era da Mariana, ele pegou a caneta da Mariana e foi embora. Mas só que não tinha dolo de furtar a caneta da Mariana. E se não tem dolo de furtar a caneta da Mariana, não tem tipo culposo. O fato, apesar de ser erro, grosseiro, evitável, não tem incriminação. Essa é uma situação melhor. Se a gente levasse essa questão para ser resolvida na culpabilidade, a gente teria que o erro evitável diminui a pena, né? Então, eu dizia assim, não, então é a pena do furto, mas eu diminuo a pena e aplico lá uma diminuição. Não, isso é pior. Vamos fazer o seguinte, vamos adotar a teoria limitada da culpabilidade, ou seja, o conceito de culpabilidade é menorzinho. Pegou uma parte da questão e jogou lá para o tipo. E aí, fazendo esse resumo, né? Então, erro sobre... Eu estou mirando para uma causa justificativa, né? De justificação. Estou mirando para ela. Então, eu digo assim, se o erro, que vai, claro, levar o indivíduo a não entender aquela situação. Se o erro incidir sobre o fato, então vamos resolver no tipo. Se o erro incidir sobre a existência
ou os limites dessa causa, vamos resolver lá na culpabilidade. Mas quando eu faço essa escolha, eu produzo esses efeitos. Então, se eu levo para o tipo, eu posso desclassificar de um tipo doloso para um culposo, ou, inviabilizando um doloso, não ter culposo, o fato de ser atípico. Tá? Se eu levo para a culpabilidade, as minhas possibilidades são ou eu excluo a culpabilidade ou eu diminuo a culpabilidade. Como é que eu diminuo a culpabilidade? Eu tenho uma causa de diminuição de pena. Né? Diminui de 1 a 2/3, diminui de tanto. Né? Seriam as soluções que a culpabilidade me dá. Né? Então, as soluções que o tipo me dá é mudar de tipo ou não ter tipo nenhum. E as soluções que a culpabilidade me dá é não ter culpabilidade ou ter uma culpabilidade menor, que significa pena menor. Deu lá, Mariana? Fico feliz Tá de ótimo, poder professor. vê-la. Obrigada. Não vi ninguém até agora, você foi a única. Ai, Bom que bom. dia para Muito você. obrigada, viu? Ficou realmente bem melhor na minha cabeça agora. Bem mais claro. Que bom, que bom. O Eduardo volta aqui. Vou aproveitar para levantar mais uma questão. A aferição do critério psicológico da inimputabilidade não consistiria em uma certa presunção? Absolutamente, é isso mesmo. É uma presunção. Como na prática, isso quando a gente está falando de menoridade, né? Menoridade. Como na prática se avalia que no momento do fato era possível entender o caráter ilícito e se autodeterminar segundo esse entendimento? Olha, se a gente está falando de menoridade, é absoluto, né? Eu acho até que não deveria ser, mas se entende assim. O menor não entende, o menor não consegue compreender a ilicitude. Agora, e nos outros casos? E nos casos de doença mental, e nos casos até mesmo da embriaguez, que seja por caso fortuito, a gente agora usa uma tal ciência para criar assim, uma cortina de fumaça, para dizer assim, a perícia chegou à conclusão. Como é que a perícia pode chegar à conclusão de uma coisa que aconteceu, às vezes, 1 ano antes? Então, o perito está examinando o cara é doido. Olha aí eu sendo grosseiro, né? O cara é portador de sofrimento mental, me perdoe, ele é portador de sofrimento mental, aí o médico diz assim, eu estou examinando ele hoje, mas há 1 ano atrás ele não conseguia entender o caráter ilícito do fato. Nossa Senhora, é dificílimo, né? Se não impossível. Então, a gente trabalha com essas referências assim meio formais, não é? O juiz fica muito tranquilo, porque diz, foi o médico que disse. Foi o médico que disse. Aí, se tivesse a conversa de 2 médicos, né, o médico chegaria para o outro, cara, mas como é que você chegou a essa conclusão? De onde você tirou isso? Como é que você pode dizer o que aconteceu com a pessoa que você nunca viu na vida, que entrou no seu consultório agora e você deu 2 dedos de prosa com ele, e aí você diz que há 1 ano atrás ele podia, não podia entender. Ora, nesse período de tempo, se o indivíduo reconhece uma determinada doença, aquela doença que ele reconhece e identifica pelas características que estão no livro, a doença pode ter ficado pior do que estava naquela época do crime. A doença pode ter, digamos assim, melhorado, pode o indivíduo ter, digamos, atenuado características de uma doença e ter acentuado de outra, porque muitas vezes o indivíduo sofre não só de uma doença, não é tão fácil a realidade, ele é só esquizofrênico. Não, às vezes o cara tem uma série de problemas, né? E que em determinada fase da vida uma dificuldade fica mais evidente ou prepondera sobre as outras dificuldades. Isso é dificílimo, isso é um tema complicadíssimo, né? Aqui você continua dizendo assim, basta uma perícia que responda questões sobre o grau da doença mental com probabilidade. Eu não li, mas você já adiantou, é isso, veja, a gente está julgando confortavelmente com base nessa presunção. Eu não sou médico, o médico falou isso,
Então, o médico está certo, eu também não tenho como contestar, né? É mais difícil, né? O médico que examinou, eu não tenho como contestar, ele está certo, então segue o baile. Complicadíssimo isso, né? Ou seja, aqui ele continua, se na perícia ele demonstra não entender o caráter ilícito, presume-se que também não entenderia no momento do fato? Pois é, como é que eu vou ter certeza? Como que eu vou ter certeza? É muito engraçado que eu estou ficando assim, velho, né? Se já não fiquei, e estou vendo meus ídolos, né, de juventude ficarem mais velhos do que eu, né? Porque, assim, aquela sensação, né? Eu vendo uma pessoa mais velha fazendo coisas sensacionais e tal, né? E muitos deles morrendo, né? Uma das referências assim nas artes, né, que me influenciou muito a juventude, foi o Jack Nicholson, né? Que fez um filme maravilhoso, maravilhoso. Ele, para mim, é um gênio, assim, iluminado, né? Ele fez um filme assim também. Mas ele tem um filme muito interessante, que é O Estranho no Ninho. E O Estranho no Ninho, muito antigo o filme, né? É possível pegar. O indivíduo, para fugir, né, de uma responsabilidade criminal, ele então simula que ele é doente mental, ele se apresenta no exame com características que são reconhecidas a determinadas doenças. Você imagina? É, a princípio, possível que o médico diz assim, cara, você vai ser condenado aqui, vai tomar uma cadeia danada, mas é o seguinte, vamos simular a doença aqui. Eu peguei aqui as características no livro, porque o mesmo livro que o médico lê, o advogado pode ler também, né? Então, se eu peguei essas características aqui, chega lá, você fica se acontecendo, fala as bobagens, não sei o quê. No final das contas, o cara diz que você é doente e tal, e daqui a um tempo a gente diz que você melhorou e que você sai, não é, do manicômio. O filme é muito interessante, conta essas dificuldades e tal. Mas nem todo mundo vê filme, né? Nem todo mundo gosta e tal. Ou tem outros tipos de interesse na área dos filmes. Mas uma vez eu levei, eu sempre levava, né? Todos os períodos, né? Alunos que tinham interesse, ou em uma prisão, ou no manicômio judiciário, que é o maior que nós temos aqui, né? É possível que tenha internações em hospitais que não são manicômios judiciários, né? Por autorização do juiz, mas o manicômio judiciário em Barbacena. E aí é interessante que, às vezes, tem um chefe de segurança lá que é assim mais preocupado, mais assim, assertivo, né, com as questões de segurança. Então a gente chega lá e o cara diz assim, não, chegue perto da cela, passe de longe, não sei o quê. Eu digo assim, meu Deus, aí não adianta nada ir lá, né? Porque eu vou para interagir com as pessoas que estão ali, né? Para ver, como se fosse num aquário ou numa jaula, as pessoas na jaula, né? Então, eu dizia, perfeitamente e tal, vamos ter cuidado. E assim que entrava na cela, eu era o primeiro a dar um mau exemplo, ou um bom exemplo, de aproximar dos indivíduos presos, né? E aí, isso às vezes gerava algum desconforto, mas eu sempre fazia assim. E numa das vezes, eu cheguei perto de uma cela e o manicômio tem muito jovem, porque no manicômio é feito o exame de toxicológico, né? Então, o indivíduo diz que é dependente de drogas, então ele fica no manicômio cerca de 40, 45 dias em observação, e aí a equipe, que é uma equipe multidisciplinar, faz então uma informação no sentido de que aquele indivíduo tem grave dependência, tem uma dificuldade de compreensão, ou não. É possível que a equipe diga que ele está simulando, né? E aí não tem aula que consiga se aproximar do que aconteceu num determinado dia.
Então, eu cheguei na cela e chamei os meninos, assim, e aí eu chamei um garotão que estava lá, um rapaz jovem, chega aqui, conversa um pouquinho com a gente. O que aconteceu contigo? Qual que é a sua história? Aí o cara diz assim, pois é, eu estava dando meus corres na rua, tudo muito bem e tal, aí acabei sendo preso. Aí o idiota do advogado disse que era para eu dizer que eu era dependente de droga. E aí eu disse, eles me mandaram para aqui, eu estou aqui há mais de 30 dias, aqui não tem corre nenhum, eu queria ir para a penitenciária, porque na penitenciária tem os corre todos, os meus colegas tudo lá na penitenciária, tipo assim, trabalhando, né? Estão na penitenciária, tentando enganar os outros com aquelas conversinhas fiadas de WhatsApp ou de sequestro no celular, né? E ele assim, eu estou aqui, prejudicado, eu estou pedindo para ir para o presídio, não consigo. Eu digo assim, só vocês vendo isso para entender como é que é a dificuldade da situação. Então, eu fui lá como professor que está levando alunos, né? Eu sempre disse para os alunos que não deveriam se envolver no caso concreto, né? Eu também não ia sair dali para ir na administração e dizer, o cara me falou isso, que ele mentiu, papapá. Eu não falei nada, fui embora e tal. Mas vejam, isso acontece com uma frequência imensa. E de vez em quando passa. Né? Se o cara for bom artista, passa. Se o cara não está interessado em ir para a penitenciária, porque lá tem os corres, né? Os corres dele lá, ele de repente finge de doido e consegue. Muitos e muitos casos que eu julgo lá no tribunal tem essa narrativa, assim. O cara surta, né? O cara entra num determinado local, encontra lá com o desafeto dele e troca tiro. Já aconteceu várias vezes. O cara fica com raiva, eu não sei se é raiva ou se é surto, né? A gente fica na dúvida. Aí entra num quartel, às vezes do interior, um lugar pequeno, com pouca gente, e aí começa a discutir com outro militar lá e troca tiro com ele, e acerta e mata o outro e não sei o quê. E aí é impressionante, o cara sai dali direitinho, vai se internar no hospital psiquiátrico, né? Existe um aqui que é assim, lugar comum, né? Vai internar no hospital André Luiz, e aí quando vem a apuração, onde que está o cara? O cara está internado no manicômio, só que é privado, né? No manicômio judiciário. E aí começa aquela narrativa, sabe? Começa aquela narrativa de que perdeu o controle, que pipipi. O caso mais pitoresco que eu tive, foi o seguinte: o cara aplicou esse golpe, deu certíssimo, o cara foi aposentado, e aí, não me lembro que prejuízo que ele teve nessa aposentadoria. Não, ele foi aposentado, agora que eu me lembro. Ele foi aposentado e nomearam para ele um tutor, um curador, né? Porque tutor é de crianças, né? De menores, e o curador é de maiores. Então, ele estava sob a supervisão de um curador e aí ele queria casar. E aí ele estava tendo dificuldade com o curador, ele foi ao juízo dizer assim, aquela situação disciplinar que eu fui aposentado por invalidez, porque eu era doido eu de novo fazendo a grosseria, mas é porque o caso é tão pitoresco que eu acho que cabe o doido. Está dizendo que eu era doido, só que eu não era, não. Eu menti para poder fugir daquela situação. Agora que já passou uns anos, eu estou contando a verdade porque eu estou querendo tirar esse curador, porque eu estou querendo casar. Olha só que situação difícil, porque o crime já não pode ser mais apurado. E aí o cara está dizendo assim, eu não sou doido, você faça lá o exame que você vai ver que eu não sou. E agora eu quero casar, tenho o direito de casar, e esse curador aí está me criando dificuldades. Como é que você mantém a curatela para uma pessoa que não tem doença mental e ele pode, então, se submeter aos exames e comprovar que ele não é doente mental? Olha que doideira. Então, são as situações que a gente passa porque
Com relação a isso, não tem certeza absoluta. Não é um exame de sangue que vai dizer assim, olha, aqui eu peguei as enzimas, né, as proteínas da esquizofrenia. Não tem jeito. Então, o exame é sempre comportamental. Por isso que o indivíduo fica 45 dias em observação no manicômio, para que essa equipe multidisciplinar faça uma interpretação do comportamento dele, né? E aí são vários profissionais com olhares diferentes, né? Eles gostam de dizer que eles não são enganados, né? E, de fato, são experientes, né? Eu já tenho uns anos que eu não vou no manicômio, até agora, por causa dessa pandemia. Esses 2 últimos anos não tive condição. Pessoas antigas, né? Que têm muita experiência, muita formação. Então, o conjunto dessas pessoas tem um olhar que é bem qualificado. Mas acho que, ainda assim, um outro acaba que passa, né? O outro acaba que passa. É isso. Foi quem que falou? Foi Eduardo. Tá bom, Eduardo. Eu fico lembrando os casos bizarros, assim, né? Eu tinha um amigo, agora era numa cidade do interior, que agora a gente já perdeu o contato, que eu vim para Belo Horizonte, mas um amigo advogado, que ele gostava muito de beber e fazia pouca barba, né? Porque tem hora que a gente cansa também nessa história de fazer barba todo dia, e a barba dele ficava muito, muito grande assim. Ele me contou que uma vez ele foi levar o cliente dele para fazer um exame desse, de sanidade mental, né? É porque o de droga fica 45 dias ou 40 dias em observação. O de esquizofrenia ou uma outra coisa assim, não precisa ficar no manicômio esse tempo, é uma entrevista, né, com o psiquiatra e tal. Ele foi levar esse cliente dele e ele, à noite, tinha passado a noite bebendo com os amigos, não sei o quê e tal, e acordou com o olho inchado, com aquela barba feita, mal feita, né? E aí ele está entrando no hospital, aí o médico pega no braço dele, advogado, e vai conduzindo, e fala, não, peraí, o cliente é ele ali, ó. Tem ideia de como é que o negócio funciona. Eduardo, perfeito, nada melhor do que a prática. Você vê, eu fico realmente falando disso e lembrando das coisas que aconteceram. Mas então, gente, olha, eu preciso encerrar nossa conversa umas 11h10, no máximo, porque 11h15 eu tenho uma reunião lá no colegiado do Departamento de Direito Penal. Então, vamos aproveitar, a gente ainda tem aqui uns 40 e tantos minutos, uns 50 minutos, né? O que vocês me contam mais aí de dificuldade nesse nosso conteúdo, né? Acho que o mais complexo é a teoria do crime, né? O resto é simplesinho, né? Pega na lei, é mais fácil. O que vocês contam? O Danilo está dizendo que eu estou ensinando. Eu não estou ensinando nada de escapar, não. Eu só estou contando as coisas, tá? Que aconteceram. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, não. Viu? Então, o que vocês contam mais aí? Mariana, só estou vendo você aqui. Parece que só estou eu e você nessa conversa, né? Eduardo, de vez em quando, escreve uma coisinha aqui, mas está inibido. Gente, quem conversa mais aqui? Nada. O que eu faço agora? Conto uma piada? Nós Professor, é falamos... sinal de que você explicou bem. Não, nós conversamos sobre uma das questões mais difíceis, né, que envolvem essas escolhas e tal, por sua pergunta, viu, Mariana? Eu acho que justamente porque não tem assim uma opção evidente, né? É uma escolha que o legislador faz. Essa questão que você levantou
eu acho que é uma questão bem interessante para a gente falar, e você me deu a oportunidade da gente falar, né? Tanto que eu lembro que em uma das perguntas lá daqueles estudos de caso, a resposta falava assim, pode ser erro de tipo, mas a gente também pode entender dessa maneira e dessa maneira, por ser uma opção, né? Não, olha só, Mariana, como o legislador fez opção, eu sou obrigado a seguir, tá? Aham, O que tá. que deve ter sido a questão que eu respondi assim? É que em algumas situações eu posso ter, e foi bom que você me lembrou isso também, para eu poder falar aqui, que eu acho que é importante. Eu posso ter as duas coisas. Hum. Eu posso ter um erro de tipo e um erro de proibição também. Só que se eu caracterizei o erro de tipo, eu não vou discutir erro de proibição, porque eu parei a conversa por ali, né? Olha só, quando a gente tem um elemento normativo do tipo, eu tenho que me socorrer das noções do direito, né? Normativo, noções dadas pela norma. Quando a gente tem um elemento descritivo, é fácil, porque é a linguagem comum, não é? Comum. Então, assim, descreve objetos da natureza e normalmente não tem dúvida sobre isso. Então, quando o erro incide sobre o elemento normativo, normalmente o erro envolve a falta de compreensão do direito e a compreensão de que o que você está fazendo também é proibido, né? Hoje, a gente está até numa fase em que é possível, né, ter alguns erros sobre elementos descritivos, né? Só que, digamos assim, em compensação, nós estamos diminuindo as situações que eu não sei nem se é correto dizer diminuir ou de fato excluir. Não, é diminuir sim, porque um elemento descritivo que pode dar muito erro é mulher. Olha só que coisa. Mulher. Mulher é uma referência, para mim, biológica. Biológica. Aí o discurso já foi ficando complicado, o discurso de gênero, então, uma coisa é ser mulher, outra coisa é ter uma identidade feminina. O feminino é social, o mulher é biológico, né? Só que a lei fala mulher, a lei não fala feminino, né? Entendi. E é possível errar se é ou não é uma mulher. É possível errar. Uhum. Né? Eu passei por uma situação muito constrangedora que tentei consertar. Eu uma vez fazendo uma chamada em aula presencial, um homem que tinha uma aparência, um rapazinho, né, que tinha uma aparência de mulher, ele respondeu. Aí eu não entendi, aí eu, sabe, achei que estava errado. Eu falei, como assim? Aí ele, sou eu mesmo. Aí eu segui o baile, né? Mas eu senti que faltou um pouquinho, assim, para eu, sabe, ser grosseiro, ou falar uma bobagem. Eu errei, de fato. Errei, sabe? Muito triste que esse menino depois suicidou, sabe? Então, assim, não, parece que não tinha uma tranquilidade, né, emocional. E é muito ruim porque a gente, na escola, em tese, deve perceber essas coisas, né? Ajudar na medida do possível, e a nossa faculdade faz isso, mas faz isso ainda limitadamente. É um aspecto que é, digamos assim, estou pensando em tanta coisa aqui, às vezes eu perco o fio da meada dando os exemplos, né? Eu dou um exemplo, aí leva a cabeça para um lugar, aí volto para cá. Ah, um exemplo dessa história que nós estávamos falando, que eu acho que era o que você estava pensando, é o erro que incide sobre o elemento normativo. Agora não é o descritivo, o normativo. Então está escrito lá: violar direito autoral. Perfeito. Você está copiando um livro. Você sabe que você está copiando um livro.
Só que o tipo não fala copiar um livro. O tipo fala violar direito autoral. Então, direito autoral é elemento normativo do tipo do artigo 184 do Código. Mas é claro que é possível que, se você não sabe que aquilo é direito autoral, que tem direito autoral envolvido e que você está violando, olha como é que é a complexidade. Existe um direito e quando você copia, você está violando. Não é simplesmente que existe um direito. Existe um direito e que quando você copia, você está violando. Você não tem o dolo de violar direito autoral. E se você não tem o dolo de violar direito autoral, você também não tem consciência de que você está fazendo alguma coisa proibida. Então, nesse caso, acontece tanto o erro de tipo sobre o elemento normativo, quanto acontece o erro de proibição. Acontecem as duas coisas. Então, eu sempre faço uma pergunta que vai chegar nesse ponto, eu tenho que ter muito cuidado para dizer que eu quero saber sobre o erro de tipo ou eu quero saber sobre o erro de proibição, que de fato podem acontecer as duas coisas ou acontecem as duas coisas. Né? Quando você está numa defesa é comum que o advogado levante todas as questões. Se a gente sabe que não há tipo, eu nem prossigo, então, em tese, bastaria eu insistir no tipo. Descaracterizou, não foi para mais. Mas o advogado pensa assim, oh meu Deus, e se não reconhecer isso? Então, pode reconhecer aquilo. Então, deixa eu trazer todas as defesas possíveis, não é? Então, eu tenho que visualizar todas as defesas. Mas, de fato, se reconheceu a tipicidade, acabou a conversa por aí. Não vai se reconhecer erro de proibição. Tá? Eu falei demais aqui de novo, você vê que eu falo demais. Não, teve ótimo. Professor, onde eu espero que eu não esteja te confundindo. Diga. Não, de forma alguma. Não, eu só vou te agradecer mesmo porque eu vou ter que sair. Mas as minhas dúvidas eu consegui resolver, então estou satisfeita. Que bom. Tá? Você pode ter Tchau, obrigada. Dúvida boa. Obrigado, tá? Tchau. Tchau, tchau. A Vitória diz assim, eu entendi o porquê da escolha do critério, biopsicológico. Mas qual seria a diferença entre o critério psicológico e o psicológico normativo de forma mais aprofundada? Olha só, Vitória, vamos com calma aqui. Vamos com calma. Quando a gente fala de um critério psicológico para a culpabilidade como um todo, é uma coisa. Quando a gente fala do critério psicológico normativo para a culpabilidade como um todo, eu posso fazer essa comparação porque a gente está discutindo uma mesma abordagem. Quando eu falo do critério biopsicológico, esse biopsicológico só se aplica na perspectiva da doença mental. Da doença mental, em que o bio se refere à doença e o psicológico se refere à interferência que a doença faz na compreensão que o indivíduo tem do que ele está fazendo, do caráter ilícito do que ele está fazendo. Então, essa ideia do critério biopsicológico me chama atenção para o seguinte fato. Não basta dizer que é esquizofrênico. Não basta dizer que tem um problema mental qualquer. É necessário que esse problema mental, no momento da realização da conduta, tenha afetado a compreensão sobre o caráter ilícito daquele comportamento, é a abordagem psicológica. Tá? Agora, isso está em vigor. Isso está em vigor. Na nossa lei, nós temos indicativos de qual é a essência da culpabilidade, do critério que constitui a essência da análise da culpabilidade.
o nosso ordenamento jurídico não é compatível com critério psicológico, nem com critério psicológico normativo. Tá? Agora a gente está falando da culpabilidade como um todo. A culpabilidade como um todo é orientada por um critério somente normativo. Ou seja, um critério que é estabelecido pela norma, mas não se refere a essa perspectiva psicológica, porque na evolução desses critérios, o psicológico tinha um outro sentido. A referência a psicológico não tinha esse sentido que a gente está dando hoje. Quando nós tivemos o primeiro modelo da teoria do crime, o modelo causal naturalista, né? O modelo causalista, nós tínhamos tudo que era objetivo, né, do comportamento analisado no injusto, ou seja, na tipicidade e na ilicitude, né, que compõe o fato injusto, né? Não um fato, mas um comportamento injusto, né? Tudo que fosse subjetivo era analisado na culpabilidade. Essa é a decorrência daquela primeira referência, né? Ação ilegal e culpável. Ação ilegal era o injusto, culpável, culpabilidade, né? Então, lá na culpabilidade, nós tínhamos o exame de dolo e culpa. E o próprio dolo já envolvia a compreensão da ilicitude. Era o que se chamava na época de dolo mau, né? O dolus malus, para fazer assim uma certa firula. Então, quando nós falávamos em psicológico, nós estávamos nos referindo à vinculação subjetiva, não é? Ou à orientação subjetiva, ou por dolo ou por culpa. Então, no primeiro modelo, nós tínhamos culpabilidade baseada em existir dolo ou existir culpa. Só que isso era muito rudimentar, porque um crime doloso de homicídio tem uma pena de 6 a 20 anos, na sua figura simples, né? Então, como é que eu vou fazer a culpabilidade ser mais ou menos grave para refletir em pena maior ou menor, se eu estou trabalhando apenas com a constatação do dolo? Ora, tem dolo, me levou para esse universo, 6 a 20 anos, como é que eu vou fazer essa gradação? Aí essa primeira perspectiva, que era chamada de critério ou perspectiva psicológico, acresceu-se um juízo de valor, não é? Que era, então, dado por esse nome, né? Normativo. Então, o que é que se queria dizer com o normativo? Que sobre o psicológico iríamos fazer um juízo de valor. Daí criamos esse critério, né, com esse nome, psicológico normativo. E aí a construção pior ainda, né? Porque aí no Código Penal de 40 nós tínhamos referências que diziam assim: intensidade do dolo e grau de culpa. Quando nós falávamos em intensidade, queríamos dar uma gradação no dolo. E quando falávamos em grau de culpa, queríamos dar uma gradação na culpa. Ou seja, um juízo que dissesse aqui tem mais dolo ou menos dolo, aqui tem mais culpa ou menos culpa. Isso também é impossível. Isso é impossível. Ou você tem dolo de matar ou dolo de lesionar. E aí você está fazendo um juízo de valor sobre a intenção, não sobre o dolo. Sobre a intenção, e dizendo essa intenção é mais grave, se compatibiliza com o conceito de dolo. Essa intenção é menos grave, se compatibiliza com o conceito ou com o crime de lesão corporal. Então, nós tivemos esse critério psicológico normativo até a reforma de 1984. Lamentavelmente, o Código Penal Militar ainda não teve reforma, não é? E vem com essas expressões, intensidade do dolo e grau de culpa, e eu vejo as sentenças, nossa senhora, como que se trabalha essa história de intensidade e grau de culpa de maneira completamente
sem critério, aumentando a pena das pessoas aí sem fundamento. Mas a nossa reforma no Código Penal de 84 tirou essas expressões, dando uma explicação, não é? Na exposição de motivos, né? Dizendo que nós agora não fazemos esse juízo porque entendemos que não é possível. Então, o nosso critério atualmente adotado pelo Código Penal é um critério normativo, puro. Normativo puro. Essa foi a ideia do Hans Welzel, né? Quando ele trouxe dolo e culpa e colocou no tipo. Ele falou assim, na culpabilidade não tem elemento subjetivo, não tem dolo e culpa. Elemento subjetivo tem, né? Não tem dolo e culpa. Então, não é possível ter um critério psicológico normativo, porque não tem psicológico. Então, se eu, Welzel, né, pensando, né, se eu levei dolo e culpa para o tipo, o exame da culpabilidade é normativo puro. E é esse o que a gente adota. Agora, passamos a dar nomes de novo, né? Então, quando nós examinamos o inimputável, o semi-imputável pela doença, né? O desenvolvimento mental incompleto, retardado, nós nos deparamos com uma característica biológica. Ou seja, aquele indivíduo tem uma doença ou uma perturbação de saúde mental. Então, é o, digamos, aspecto biológico. E aqui nós usamos o psicológico num sentido diferente que usávamos naquela classificação anterior, não é? Porque não se quer dizer que a esquizofrenia, por exemplo, tenha afetado o dolo de ninguém, não é? A esquizofrenia não afetou a culpa do tipo que o indivíduo realizou, não é? Então, aqui se usa o psicológico num sentido que nos remete ao exame do que o indivíduo compreendeu, porque a gente está falando de compreensão da ilicitude, no momento da realização da conduta. Então, não basta ter doença. É a doença que agiu no momento em que se realizou a conduta. Foi exatamente o que o Eduardo levantou. Foi dizer assim, ora, mas como é que eu vou saber se esse negócio atrapalhou o cara no dia tal, às tantas horas, no ano tal? Como é que eu vou saber? Isso realmente é praticamente impossível, né? É o que o Eduardo chama de presunção, né? Então, como eu identifiquei as características da doença, então eu imagino que naquele dia ele não tinha condição de entender o que ele estava fazendo. E aí ele diz isso, ele não diz isso claramente, né? Ele não diz essa parte assim, eu imagino, né? Então ele diz assim, ele não tinha, mas de onde você pode afirmar que ele não tinha? Você acha que ele não tinha, né? Então é isso. Vitória, deu para você entender? Porque isso também é um pouco complicado. Vitória, você ainda está aí? Estou. Que Tá bom. me ouvindo? Você conseguiu entender? Te ajudou? Sim, ajudou, com certeza. Tá, então assim, só concluindo, nós hoje temos um critério geral de avaliação da culpabilidade que é normativo puro, puro que não tem psicológico, é isso. Normativo sozinho, só normativo. E esse critério normativo, ou seja, a norma, estabeleceu que para o exame dos doentes mentais, nós examinamos o aspecto biológico, que é a existência da doença, e também psicológico, nesse sentido, de que a doença tem interferido a compreensão do caráter ilícito do fato no momento da realização da conduta. Tá? Então, nós temos, digamos assim, essas duas referências convivendo harmoniosamente. Critério geral normativo, que a própria norma, então, estabelece
para os casos de doentes mentais, analisar o aspecto biológico e o aspecto psicológico nesse sentido, para ver se há ou não culpabilidade. Deu lá? Porque com calma vão saindo as questões interessantes aí. A gente ainda tem mais um tempinho aí, gente. Vamos aproveitar. O que eu posso mais ajudar? Nada, nada? Tudo tranquilo? Todo mundo satisfeito? Tudo tranquilo por aqui, professor. Bem, então eu posso encerrar nossa reunião. Se surgir alguma outra questão, né, vocês podem me passar lá na plataforma Moodle uma mensagem, né, e eu respondo. Eu estou olhando ali periodicamente, né, quando chega mais próximo da prova, eu tenho mais esse cuidado, né, de olhar para ver se tem alguma ali que eu tenha que esclarecer. Esse dia ontem ou anteontem, eu vi uma única pergunta, né, e respondi, mas esses dias eu vou ficar um pouco mais atento, né, e eu posso responder qualquer coisa que tenha ficado aí ou que surja, né, no estudo desses últimos dias aí, tá bom? Então, eu agradeço todo mundo, vou encerrar. Eu lamento, né? Eu tenho uma vizinha que está fazendo uma obra aqui no apartamento dela. Não sei se é isso. Eu tive esse corte de energia e quando eu voltei e vi que vocês todos estavam aí, eu pensei assim, manteve a gravação. Mas eu percebi que não, ou pelo menos parece para mim que não, eu tive que reiniciar. Se eu puder resgatar as duas, eu coloco as duas lá na plataforma Moodle. Demora um pouquinho, que tem que converter e tal, subir para o YouTube, mas eu coloco ainda hoje, ou as duas, se eu puder, ou somente essa última, que ainda está, né, acontecendo a gravação, eu coloco para quem não pôde vir, teve alguma dificuldade, ter acesso a essa nossa conversa, né? Eu vou colocar justinho no módulo do nosso, de previsão do nosso encontro síncrono, tá bom? Então, pessoal, bom dia, né? Ainda estamos de dia, bom dia, resto de dia, Obrigada, professor. semana, tá bom? Fiquem com Deus aí, bons estudos. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigada. Tchau, Sofia. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.